sua Bíblia comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Saiba, Timóteo, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, muito difíceis, porque as pessoas serão amantes de si mesmas, serão amantes do dinheiro, serão soberbas, presunçosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição e também não serão reconciliáveis ou perdoarão, caluniarão os outros, não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom, irão trair seus amigos, serão imprudentes, cheias de si e amarão mais os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Timóteo, fique longe desse tipo de gente. Em outra versão ele diz: Timóteo, se afaste destas pessoas. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, peça que Deus venha ministrar o seu coração. Jesus, obrigado, Deus. Obrigado porque podemos estar à sua casa, adorar, engrandecer o teu nome. Não viemos aqui para receber, viemos aqui para dar o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor. Porém sabemos que tu és um bom Pai, um Deus maravilhoso, que nunca saímos da sua presença com as mãos vazias. Então pedimos que a tua palavra ela seja a porção que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, que a tua palavra nos traga instrução, direção, confronto se necessário, que a tua palavra manifeste graça, que a tua palavra nos permita, Senhor, entender o plano, o propósito, que o teu Espírito Santo através da palavra, Deus, nos convença dos nossos erros e nos permita estar no lugar correto, que possamos através da tua palavra entender e alinhar a nossa vida aos princípios do Senhor. Todo desânimo, todo cansaço, toda a opressão do inferno neste momento sejam colocados por terra. Atrai a nossa atenção, o nosso foco, que não seja o calor, não seja, Senhor, a agitação do ambiente, da rodovia, que venha tirar a nossa atenção da verdade da tua palavra. Em nome de Jesus eu peço, fala com a tua igreja, e aquele que concorda, diga. Muito obrigado, Robertão. A carta de 2 Timóteo é uma das últimas cartas, se não a última carta que Paulo escreveu antes da sua morte. Quando ele escreve, José, esta carta, ele está preso pela segunda vez por Roma. Ele está em uma masmorra fria, uma masmorra escura chamada Mamertina. E entendendo, Alexandre, que eram os seus últimos dias, a Bíblia diz que ele traz, aliás, a própria carta de 2 Timóteo traz algumas reflexões importantes de Paulo ao seu discípulo, ao seu aluno, aquele que daria continuidade à igreja gentia, a igreja que Paulo, ou as igrejas que Paulo fundou. Timóteo era um rapaz ainda inexperiente, muito jovem, adoecido, problemas estomacais, úlcera, alguma coisa assim, dizem os teólogos. E Paulo, dentro da sua preocupação, instrui então como Timóteo deveria agir. E aqui no capítulo 3, que não foi assim escrito, no canon que divide por capítulos, mas aqui no capítulo 3, ou nesta parte, nesta porção da carta de Paulo, Paulo vem chamar a atenção do seu discípulo para o comportamento ou para um grupo de pessoas. E ele faz uma lista de qual pessoas Timóteo deveria se afastar, ele deveria evitar relacionamento. Eu digo evitar porque eu sou carinhoso, ele diz assim: se afasta, não fica perto porque vai dar ruim. E depois então nós vamos encontrando, como lemos aqui, Tatiele, essa lista de pessoas, de comportamentos de pessoas que Timóteo deveria evitar. Eu quero hoje, junto com você, fazer uma avaliação de cada um. Não vamos ter tempo de ver todos os comportamentos. Na verdade, pela manhã conseguimos apenas 3 e provavelmente não vamos passar disso, 3 ou 4. E eu quero te chamar a fazer essa avaliação dos nossos comportamentos, ou desses comportamentos, mas não no olhar, numa avaliação, uma análise do próximo. Mas eu gostaria muito que nós parássemos esta noite e fizéssemos uma avaliação, uma autoavaliação, uma avaliação pessoal frente a esses comportamentos. Porque, Brenda, quando nós falamos sobre um comportamento soberbo, ou quando falamos de um comportamento egoísta, é muito fácil você começar a descrever pessoas com quem você convive.
Samir, é muito fácil nós lembrarmos quando estamos sendo ministrados por assuntos como esse, de confronto de comportamento, sobre as pessoas que nos relacionamos. É muito fácil nós avaliarmos o defeito, o erro do outro. Porém, talvez esse seja o obstáculo para nós vivermos a nossa própria mudança. Porque nós estamos, Júnior, muito voltados a avaliar o esposo, a esposa, os filhos, o chefe, o líder. E não paramos para fazer essa autoanálise e a avaliação aqui. Por mais que Paulo provoque Timóteo para ele se afastar do comportamento, hoje eu quero que você se coloque dentro desta avaliação, dizendo: será que eu não estou vivendo isso? Porque quando Paulo ele traz essa direção para Timóteo, Manu, ele diz no final: se afasta dessas pessoas. Ele diz para um jovem crente, ele diz para um jovem cheio do Espírito Santo, ele diz para um jovem que era dependente de Deus: jovem, discípulo, filho, se afaste. O que Deus está dizendo para nós: se nós tivermos um comportamento, Wilson, como um ou outro como estes, e nós não tomarmos uma posição de mudança, eu entendo que Deus ele vai começar a afastar pessoas importantes, pessoas chaves, pessoas que podem nos ajudar, nos abençoar. Por quê? Para que elas não sejam influenciadas e elas não sejam contaminadas. Quem está me entendendo, diga amém. Com muito amor e carinho eu peço para você hoje: avalie o seu comportamento. A mensagem de hoje, antes de falar com você, ela ministrou o meu coração. Alguns dias, se eu não me engano, aí desde quarta-feira, Deus tem ministrado esse texto. Deus tem falado comigo sobre esse texto. E hoje pela manhã, para o primeiro culto que nós já tivemos, eu levanto bem cedo aos domingos para me preparar, escrever o esboço. Eu gosto de escrever o esboço no dia. E pastor Ronaldo, quando eu comecei a fazer essa avaliação, eu confesso que eu fui avaliando o comportamento de pessoas, porque não tem como nós, Fábio, ouvirmos, lermos, sermos ministrados por uma palavra que apresente esses defeitos e a gente não começa a lembrar, Juninho, das pessoas. Porém, o Espírito Santo me fez parar. Com muito carinho de Deus, ele me fez parar. E ele disse: não é desta forma. Porque eu estava analisando o próximo. Ele disse: isso aqui é para você. Avalia você. Onde você se encaixa? Então eu começo a escrever o esboço, e agora com outro olhar, desde um olhar do meu próprio comportamento. E quando eu escrevo logo o primeiro, eu paro e falo: não posso escrever sobre isso. Porque como é que eu vou pregar para a igreja uma coisa que eu tenho defeitos? Eu falei: vou ser injusto. Eu falei: vou pular essa. Tem bastante, vou para o próximo. E quando eu fui logo para o segundo, eu falei: opa, eu também tenho um problema aqui. E quando eu cheguei no terceiro, eu falei: se eu começar a falar disso daqui, o povo já vai começar a falar: ó, o pastor Márcio faz isso. Eu falei: então vou logo para o quarto, que ainda tem mais uma meia dúzia. E no quarto eu falei: quando eu falar sobre isso aqui, a Anne vai dizer: nossa, você está pregando uma coisa que você não vive. E sabe o que aconteceu, Lu? Quando eu olhei todos os comportamentos ali, eu descobri que eu devo um pouquinho em cada um. O problema não é você descobrir que você deve, o problema é quando você não faz nada para mudar. Às vezes, Luiz, nós não entendemos por que enfrentamos tantas crises. Às vezes as pessoas não entendem por que o seu relacionamento conjugal tem tantos altos e baixos. Por que tantas discussões? Por que tantas acusações? Por que tanto desconforto? Já ouvi pessoas chegar no meu gabinete e dizer assim: Hipólito, pastor, se eu soubesse que casar era esse caos, era esse inferno, era melhor ter ficado solteiro. Às vezes nós ficamos desconfortáveis no relacionamento com filhos. Por que age desse jeito? Por que não me respeita? Por que não se relaciona? Por que não se submete? Às vezes nós ficamos indignados com o relacionamento, com o comportamento de um colega de trabalho, de um funcionário, de um chefe. Às vezes nós não entendemos por que saímos de tantos lugares bons e não conseguimos dar continuidade, uma boa empresa que tinha um bom salário, e nós não paramos para avaliar, e até culpamos o diabo muitas vezes por essas perdas, e não paramos para avaliar que talvez, Lise, o que faz com que o casamento entre em crise, o que faz com que o filho não se submeta, o que faz com que o colega de trabalho não caminhe com você, não tenha respeito, não seja solícito, o que faz com que o chefe ele não te promova, talvez sejam os nossos erros. É por isso que nós temos que parar hoje e fazer essa análise. Esse alerta de Paulo não é apenas para Timóteo, mas é para todos nós como igreja.
83% dos aconselhamentos que eu faço nessa igreja e fora da igreja não são de ordem espiritual. Só 17% dos atendimentos que eu faço são de ordem espiritual especificamente. Gente oprimida por demônios, gente, situações específicas. 83% são de ordem relacional. De ordem relacionamento. Problemas conjugais, problemas com filhos, problemas no trabalho, problemas financeiros por conta dos comportamentos negativos, das compensações. Por favor, não quero que você pense que é uma palestra de autoajuda, não é. Isso aqui é Bíblia. E é Deus nos trazendo a uma avaliação. Onde nós nos encaixamos aqui? O primeiro grupo de pessoas que Paulo diz para Timóteo se afastar, já está no início do verso. Ele diz assim: Timóteo, saiba que nos últimos dias os tempos serão muito difíceis. E ele vai começar a descrever então o comportamento das pessoas que revelam esses tempos difíceis. Deixa eu falar uma coisa que eu já estava esquecendo. Esse texto ele não tem um objetivo de uma informação escatológica, uma revelação escatológica. O que é uma revelação escatológica? A escatologia é da revelação dos fins dos tempos. Apocalipse, Daniel, muitos textos bíblicos, Mateus 24, eles são escatológicos. Essa reflexão, esse alerta de Paulo não é escatológico, mas ele fala dos últimos dias. E quando nós fazemos a avaliação dos últimos dias, nós vamos entender que já estamos nos últimos dias, porque é muito comum, Bruno, nós encontrarmos esses comportamentos. Porém, o objetivo é nós avaliarmos se nesses últimos dias não somos nós que estamos agindo assim. E o primeiro comportamento que ele confronta, ele diz assim: Timóteo, nos últimos dias serão muito difíceis, porque as pessoas serão amantes de si mesmas. O que é o amante de si mesmo? É o egoísta, é o egocêntrico. Se eu pedir para você fazer uma lista, descreva para mim aí 5 pessoas que você conhece que são egoístas. Tem uns que já saem logo com 7 de arrancada. Agora, Aline, eu quero parar e fazer uma avaliação. E eu e você, será que não temos sido egoístas? Pastor, qual é a definição de egoísta? De egocêntrico? A psicologia diz que há uma diferença entre egoísta e egocêntrico. Entendemos que o egoísta ele é a prévia, é o início, é o start do egocentrismo. No sentido técnico da palavra, o egoísmo é um traço de caráter que se transforma num hábito, numa atitude de uma pessoa que ela vem colocar os seus interesses acima de todos os outros. As suas opiniões precisam estar acima das outras pessoas. Seus desejos e as suas necessidades em primeiro lugar. Sempre é para ele. E a minha pergunta é, ao invés de analisarmos o próximo, o quanto eu e você já agimos ou temos agido com egoísmo? O quanto nós estamos colocando as nossas necessidades, as nossas opiniões, os nossos desejos, os nossos interesses frente aos outros. É normal, Maurício, nós encontrarmos pessoas que estão vivendo assim. É normal nós encontrarmos no trabalho, no trânsito, por exemplo, o trânsito de Curitiba, ou trânsito difícil. É verdade ou não é, gente? Você está em Curitiba. Não estou falando mal do curitibano, porque eu sou curitibano. Por favor. Mas vamos imaginar, você está em São Paulo, uma grande metrópole. Você ligou o pisca. O paulista, ele é assim, ele liga o pisca e ele já entra. É verdade? Sim ou não? O curitibano, você ligou o pisca, o que acontece? Ele acelera. Você ligou o pisca, ele dá uma olhadinha para você e fala assim. E se você fizer cara feia, ele te xinga. Ele para do seu lado e fica te encarando, tipo, vai encarar? A gente começa a ver o egoísmo em todos os lugares. No trabalho, José Arcia, é muito comum nós encontrarmos pessoas egoístas, pessoas que estão preocupadas com os seus resultados, com os seus ganhos, com o seu descanso, com os seus benefícios, não pensando no outro. Relacionamento matrimonial é um dos lugares onde mais se revela o egoísmo. O marido que pensa no que é dele, o marido que faz só o que é interessante para ele, a esposa que ela pensa apenas no seu conforto. O pai que não lembra dos filhos. São pessoas egoístas que estão colocando os seus desejos, os seus interesses acima do outro. O egoísta, ele não presta atenção no próximo. Ele não consegue enxergar o outro. Por quê? Porque ele se coloca sempre acima.
E esse comportamento é um comportamento que Paulo nos traz duas verdades. A primeira é que revela os últimos dias que fica muito claro para nós, Cristo, que já estamos vivendo. E o segundo é que o crente, o servo de Deus, o Timóteo, ele precisa se afastar. Por quê? Porque contamina. O egoísmo, ele é o antônimo, ele é o contrário de altruísmo. O que é o altruísta? O altruísta é o que pensa no outro, mas hoje, cada dia mais, nós não pensamos no outro, nós pensamos em nós. Eu sempre faço nessa analogia: você tira uma foto num grupo de 50 pessoas, e aí coloca uma foto, Rafael, estava com saudade de você, Rafa. Coloca a foto no grupo de WhatsApp que você está. Quando a foto chega, se você foi a única pessoa que tirou a foto, você pega a foto. Qual é a primeira pessoa que você procura na foto? Você mesmo. É ou não é? Sim ou não? E aí você procura, aí você aumenta, faz um zoom. E se você piscou, todo mundo pode ter ficado lindo. Você fala, não gostei. O fotógrafo é ruim. A foto não prestou. Aí você já manda logo uma mensagem no grupo: alguém tirou outra? Tem mais uma? Ou o contrário, veio a foto, você fez o zoom, você ficou bem, todo mundo piscou. Um com a mão na cara, o outro olhando para o lado, um com o zóio vermelho. Aí você olha e você está bem. O que você diz? Boa foto, isso é posta. Aliás, tem alguns que, além disso, se a foto ficou muito boa, ele recorta só ele na foto e ainda põe na foto do perfil do status do celular. Existe coisa mais egoísta do que isso? Mas somos nós. Parece uma coisa boba, mas isso vai revelando, infelizmente, o quanto nos importamos, o pouco que nos importamos com o outro e o quanto nos importamos com a gente mesmo. Nós não damos mais atenção para a dor do próximo, não nos preocupamos mais com a necessidade do próximo. Nós vivemos em um tempo, gente, em alguns níveis de relacionamento religioso, cristão, que você vê uma pessoa passando por uma necessidade, por um aperto, a gente olha e fala: é pecado, isso é pecado, é pecado, é o Satanás, está abraçando o capeta, roubaram, está com o princípio tudo quebrado, a gente já vai logo julgando. É verdade ou não é, gente? E quem disse que nós temos o direito do julgamento? O que Paulo fala em 1 Coríntios 11, 23? Não julgueis para não serem julgados. A crítica, o julgamento, muitas vezes fala desse egoísmo nosso, daquilo que nós só achamos, e vai falar também de presunção. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É por isso que muitas pessoas têm enfrentado situações tão complicadas no casamento, no relacionamento com filhos, por conta do quê? Do egoísmo. Por conta dele pensar em si mesmo, dele ser amante de si mesmo. O egoísmo na psicologia, ele é descrito como um comportamento imoral. E segundo alguns especialistas, ele não é só imoral, como também é negativo para si mesmo. Porque ele vai perdendo suas relações, ele vai perdendo suas amizades. A psicologia também fala que o desenvolvimento do comportamento egoísta muitas vezes vem da infância, do ambiente onde foi criado, das pessoas que o criaram, como ele cresceu. Talvez por um ambiente de escassez, onde ele tinha que pensar em si, lutar por si, não tinha ninguém para defendê-lo. Ou às vezes por um ambiente de mimo, de ser sempre o bibelô, sempre bem tratado, e ele acha que tem que ser sempre para ele. E vai se crescendo com esse comportamento e traz isso para dentro de casa, traz isso para o trabalho, traz isso para o relacionamento ministerial, e isso vai trazendo a destruição de todos os níveis de relacionamento. E a pergunta é: pastor, como é que eu venço o comportamento egoísta? Só vence o egoísmo quem reconhece que é egoísta. E o problema é que nós temos muita dificuldade de reconhecer que somos egoístas. E nos preocupamos muito mais com a gente do que com os outros. Se você gosta de anotar, anota lá. 4 formas de você vencer o comportamento egoísta. Número 1, fazendo autoanálise. Parando e avaliando. Eu tenho sido egoísta? Quais são os meus traços frente ao outro? Quem eu coloco sempre em primeiro lugar? Eu ou o próximo? Dentro do relacionamento matrimonial, quem é a prioridade? Eu ou minha esposa ou esposo? Eu ou os meus filhos? Quem é a prioridade? Segundo, forma de você vencer ou compreender o egoísmo: pergunte para quem te ama. Porque quem ama fala a verdade. Sim ou não, gente?
Sim ou não? Pergunte para quem você ama. Pergunta para a esposa. Pergunta para o maridão. Pergunta para o seu pai, para a sua mãe. Espere a verdade e aceite. Porque Deus vai usá-los. Posso ouvir um amém? Tem gente que fala, pastor, já não preciso nem perguntar, porque eu ouço isso todos os dias. Se você ouve, está na hora de mudar. Analise, autoanálise. Pergunte para o próximo. Peça para quem reconhece o seu egoísmo, para ele poder ser um pouco mais claro sobre onde e como você tem agido de forma egoísta. Como você tem sido amante de si mesmo. Quais são as situações que mais geram desconforto nesse relacionamento? Traz isso. E principalmente, mude. De nada adianta, Gelson, nós reconhecemos o comportamento ruim se a gente não decidir mudar. Peça para a pessoa, Rita, me ajuda. Quando eu for egoísta, me ajuda, não me cobre, mas me ajuda. Fala, você está sendo egoísta de novo, você não pediu para te ajudar? Nós precisamos disso. Porque a Bíblia diz que o egoísta, ele vai se afastar dos Timóteo, dos crentes, dos discípulos. Te afasta. É por isso que nós precisamos reconhecer os nossos erros e mudança, viver mudanças, porque nós vamos continuar, Elisa, tendo situações desconfortáveis. O egoísta, ele é tão amante de si mesmo que quando uma pessoa vai embora, ele sempre diz que a culpa é da pessoa, e dificilmente ele para reconhecer que a culpa é dele. É terrível. Quarto, seja humilde. Só se vence o egoísmo com humildade. E entenda, quando falamos de humildade, ou você é humilde ou você vai ser humilhado. Tem que ser humilde. Nós precisamos entender que a personalidade do egoísta, ela gera vaidade, e muitos deles não conseguem, não querem nem mostrar as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas. As críticas do outro são mal recebidas. Eles não conseguem vencer sozinhos e tem muita dificuldade de mudança. Segundo comportamento que nós vemos aqui, Paulo falando, continua no texto, ele diz, Timóteo, nos últimos dias, as pessoas serão amantes de si mesmas, serão avarentas. Eu não vou ter tempo de entrar em todos, mas cada dia que passa nós vemos as pessoas muito mais voltadas ao dinheiro, muito mais voltadas ao ganho, muito gananciosas e pouco voltadas a pessoas. Mas eu não quero trabalhar esse ponto. Depois ele continua dizendo, Timóteo, as pessoas elas serão, na NVI, eu gosto da versão da King James, se eu não me engano, que ele diz, elas serão presunçosas e soberbas. Os dois estão falando de orgulho. Erickson, quando falamos de orgulho, já conversamos eu e o Erickson sobre isso, por isso que eu lembrei dele aqui. Existem pelo menos 26 formas de orgulho, e aqui nós temos duas delas. O soberbo e o presunçoso. Quem é o presunçoso? O presunçoso é a pessoa que se envolve numa arrogância desmedida, onde ele pensa que é melhor do que os outros, tem a sua opinião inflada sobre si mesmo. Fala muito também do egoísmo, é uma continuidade. E ele tem a facilidade de menosprezar o outro pelo que ele é. Ou seja, ele sempre é melhor. É aquele que tem orgulho de si mesmo. De uma forma exagerada, ele só vê o que ele faz que é grande. Os outros sempre é ruim. O que o outro faz é ruim, o que o outro é fraco, o que o outro gera não tem resultado, mas o dele é bom, presunçoso. E ele diz, também serão soberbos. O soberbo ele está relacionado à arrogância, à altivez, às pessoas que não só se consideram superiores, mas elas não desenvolvem nenhum tipo de humildade. Quando eu divido, isso aqui não é psicologia, Aline, isso aqui é uma forma minha de avaliação de comportamento de pessoas. Quando nós vemos o presunçoso e o soberbo, eu entendo que o presunçoso ele age com presunção muito lá fora, fora de casa, no trabalho. Ele age com presunção na faculdade, na igreja, no ministério. Ele quer mostrar que ele é melhor. Inclusive o presunçoso ele tem muita dificuldade de se ouvir. Ele não tem facilidade de ouvir. Ele sempre tem uma necessidade de questionar. Ele sempre tem uma necessidade de bater de frente, de criticar. Ele precisa mostrar, ele é bom. Presunção para fora. Em alguns casos o presunçoso ele está apenas exteriorizando suas feridas. Já pregamos, ensinamos isso nas nossas escolas. A pessoa que passou por traumas, a pessoa que passou por rejeição, a pessoa que passou por abandono, ela tende a trilhar dois caminhos. O pastor Cote inclusive tem um livro chamado, me ajuda lá gente, esqueci o livro do homem agora,
Não, o que vem junto da raiz de depressão. Me ajuda lá, Ronaldo. Dinâmica da personalidade. E o Cote, dentro de um estudo de um pastor americano, ele fala que uma pessoa que passou por traumas, por rejeição, ele tende ou trilhar o caminho da autorrejeição, se ele já foi rejeitado, se ele foi abandonado, ele vai trilhar o caminho da autorrejeição, do medo, da inferioridade. Ou ele vai trilhar o caminho da rebelião, a superioridade, a soberba, a presunção. E isso fala muitas vezes da pessoa que está tentando se esconder. Antes de ser rejeitado eu rejeito, antes de ser inferiorizado eu inferiorizo. Quem está me entendendo, diga amém. Então isso é muito para fora. E o soberbo, isso é uma análise minha, tá, Maurício? Não é uma coisa que eu tenho uma base na neurociência para dizer, é uma coisa minha, dentro da minha avaliação de comportamento, de aconselhamento. Já o soberbo, por mais que ele seja soberbo lá fora também, muitas vezes a soberba ela é desenvolvida, Sara, dentro de casa. O presunçoso fora, o soberbo dentro. Ele é soberbo no seu relacionamento matrimonial, ele é soberbo com seus filhos, ele é soberbo com seus pais, ele não aceita o não, ele não aceita a crítica, ele não aceita o conselho, tem que ser do jeito dele, ele é altivo. Hoje eu encontro muitos casais, Alana, que estão passando por crises, por quê? Porque não consegue pedir perdão, não reconhece seus erros e falhas, não consegue liberar perdão. Pessoas que não conseguem falar das suas fraquezas, das suas dificuldades, e elas estão destruindo o seu relacionamento. Soberba. A soberba de não parar e dizer assim, ei, eu errei, desculpa, foi mal, foi falha minha. Não, ele sabe que está errado e ele leva para frente, fica 2, 3, 4, 5 dias sem olhar na cara do outro, sem conversar, sem assumir sua posição de falha, sem compreender que ele está trazendo destruição para si mesmo, porque a Bíblia diz, a soberba precede a... Will, hoje nós encontramos tanta gente destruindo sua carreira profissional, seus ganhos, por conta do quê? Da soberba, estão caídas. Pessoas que não conseguem romper, não conseguem ser felizes, e não é porque o inferno está se levantando, é porque elas não se posicionam em vencer a sua soberba, em agir no relacionamento com humildade. Pais que perderam o coração dos seus filhos por conta da sua soberba, de não reconhecer, dizer assim, filho, o pai errou com você, desculpa. Pais, por favor, está na hora de nós começarmos a fazer uma avaliação, o quanto nós já fomos, ou quanto nós já comprometemos o futuro dos nossos filhos, o quanto nós já fomos, geramos dor na vida dos nossos filhos por conta de uma ausência, por conta da falta do papel de paternidade, uma falta de direção, uma falta de proteção, uma falta de limite. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito que estava sobre Elias virá para reconciliar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. Ei, pais, está na hora de nós pararmos e fazermos uma avaliação. O quanto nós fomos negativos para os nossos filhos, o quanto nós abandonamos, o quanto nós fomos rudes. Uma coisa é você dar educação, outra coisa é você ser ruim. Uma coisa é você dar limite, outra coisa é você ser violento, agressivo. Agora não importa, Dauri, o quanto nós erramos, seja com a esposa, com o esposo, seja com os filhos, nós podemos arrumar, e quem não arruma é soberbo. A soberba, ela está muito ligada ao que nós estamos fazendo dentro de casa, Chua. Quem está me entendendo, diga amém. Pais, se você esquecer tudo que eu falei aqui hoje, pelo amor de Deus, não esquece disso. Avalia onde você pode ter falhado. Talvez tem homens aqui que divorciaram da ex-mulher, e quando divorciaram da ex-mulher, largaram o filho também. Não existe ex-filho, não existe divórcio de filho. Tem homem que abandonou a família, que separou, que divorciou, e ele ficou brigando por pensão alimentícia. Ei, filho, pensão é obrigação. Desculpa falar. Ele divorciou da ex-mulher, ele abandonou. A ausência, ela é dolorosa, ela é destrutiva. Arruma isso. Faz o caminho de volta. Não importa a idade que ele tem. Senta com ele e fala assim, me perdoa. Me perdoa, eu errei com você. Às vezes a mãe que ficou solo, e ela queria dar o melhor para o filho, o melhor computador, o melhor jogo, o melhor brinquedo. Então ela saía 7 horas da manhã e voltava 10 horas da noite. Ei, por mais que o teu filho gostasse dos brinquedos, ele não precisava de todos os brinquedos, que ele precisava de você, mas talvez você não estava lá. Você não conseguiu dar o afeto que ele precisava, a nutrição que ele precisava, volta lá e pede perdão. Nós falamos muito de filhos honrarem pais, mas nós também precisamos honrar nossos filhos. A Bíblia diz, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Quem está me entendendo, diga amém. Arruma.
Pastor, eu já fiz isso. Já fez, você não precisa ficar remoendo. Tem gente que fica acusando, muitas vezes sendo acusado pelo diabo para fazer de novo. Já fez, arrumou, fez no princípio certo, amém. A gente fala assim, meu filho se perdeu. Os nossos filhos não se perdem, nós perdemos eles. Mas não existe filho perdido que não possa ser recuperado por Deus. E muitas vezes a recuperação ela vem desse tempo. Arruma o casamento. Tem pessoas que falharam no casamento. Infelizmente, geraram adultério. Foram perdoados, mas nunca consertaram de fato. Nunca honraram de fato. Nunca restituíram o que foi tirado. Homens que foram agressivos, violentos antes de conhecer a verdade. Porque é uma coisa, meu irmão, você conhecer, não conhecer a verdade é uma coisa. Agora tem gente que é agressivo já conhecendo. Mas homens que foram agressivos antes de conhecer o Evangelho de Cristo, erraram, falharam. Você já parou para restituir sua esposa da sua agressividade? Das suas ausências? Das suas falhas? Você já pediu perdão de fato, olho no olho? Arruma isso. Isso é humildade. Nós precisamos andar num comportamento de humildade. Quem está entendendo, diga amém. Filhos que no passado, na adolescência, se envolveram, com drogas, roubaram os seus pais. Depois voltaram, mas nunca restituíram. Arruma, restitui, senta. Não é só pedir perdão para arrumar. Paulo diz, nos últimos dias as pessoas serão presunçosas e soberbas. Nós precisamos começar a vencer a soberba dentro de casa. Arrumar os relacionamentos dentro de casa. E daí em diante seremos conduzidos pelo Espírito Santo para fora. Amém, queridos? E eu não vou conseguir ir mais longe. Deixa eu falar de mais um apenas. Terceiro comportamento que Paulo diz que Timóteo deveria se afastar, e eu gostaria de fazer uma autoanálise. Se nós não temos falhado, vai comigo por gentileza no verso 4 que nós lemos. Ele diz assim, verso 3, perdão. Nos últimos dias, as pessoas não terão afeição e serão irreconciliáveis. O que é a afeição? Qual é a definição de afeição? A definição de afeição é amizade, amor, apego, inclinação para. Mas, Jonathan, a principal definição de afeição é o amor. E ele diz, nos últimos dias, as pessoas não amarão. Assim como Paulo fala a Timóteo sobre o amor, se você puder, vai comigo em Mateus 24, verso 3. Jesus também fala sobre os últimos dias, na sua aula de escatologia. E o que é interessante, Gerson, é que Jesus ele também fala sobre o amor, ou a ausência dele nos últimos dias. Mateus 24, 3, vamos entender o contexto. Jesus começa a confrontar os fariseus, falando que o templo iria cair e ser reconstruído em 3 dias, falando do seu corpo, falando que viriam os últimos dias e seriam terríveis. Então quando ele sai, o verso 3 diz que os discípulos perguntaram para Jesus quais seriam os sinais dos últimos dias. O verso 3 assim, mais tarde Jesus sentou ao Monte das Oliveiras. Os discípulos vieram até ele em particular e perguntaram, nos diga quando tudo isso vai acontecer, que sinal indicará da sua volta, do fim dos tempos? E Jesus respondeu, não deixem que ninguém vos engane. E ele começa a dizer então quais seriam os sinais, guerras, rumores de guerra, filhos contra pais, pais contra filhos. E ele vai dizendo, os falsos profetas se levantando. E no verso 12 ele diz, e um dos sinais dos últimos tempos será, o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. E essa é a proporção. Quanto menos amor pelo próximo nós temos, mais o pecado insiste em estar na nossa vida. Ele diz, nos últimos dias o pecado aumenta e as pessoas deixam de amar. Então tanto Paulo quanto Jesus eles estão trazendo a mesma direção, o mesmo conselho. Ele diz, nos últimos dias as pessoas elas não terão afeto, elas não terão cuidado, elas não terão amor. Elas na verdade vão quebrar o mandamento que o próprio Jesus ensina. Se você for comigo aí na sua Bíblia, em Mateus 22, 34, volta dois capítulos. A Bíblia diz que Jesus ele está com os seus discípulos sendo confrontado pelos fariseus. Vou ler o texto. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista da lei, tentou apanhá-lo em uma armadilha com a seguinte pergunta:
mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Eles queriam, pegar Jesus nas suas respostas, dizendo que ele estava quebrando os princípios, os mandamentos, a lei mosaica, a Torá, vindo contra os ensinos de Moisés. Ele diz: então fala para nós qual é. Então Jesus respondeu: amem ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. E este é o primeiro e o maior mandamento. Quando os fariseus estavam prestes para aplaudir, ele falou: pera, tem mais um, continua. E o segundo, igualmente importante, ele diz: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Quando os últimos dias chegaram, e nós estamos vivendo esses últimos dias, Jefinho, o pecado tem aumentado e o amor tem esfriado, e a gente começa a ver isso. Por favor, coloque amor nas minhas palavras. Vou falar isso de joelho, para você não tirar do contexto. De joelho. Você pode amar o cachorro, você pode amar o gatinho, você só não pode amar o pet mais do que pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Não diga: o pastor falou, nossa, o pastor falou contra os bichinhos. Não estou falando contra os bichinhos, não. Ame, só tenha cuidado, equilíbrio. Ter 2, 3 é uma coisa, ter 35 é outra. Cuidado para não ser um acumulador, cuidado. Jesus disse: ame ao teu Deus de todo o seu coração, e semelhante a este mandamento, ame ao próximo. E infelizmente, Juarez, é quando se fala do amor ao próximo que nós estamos esfriando. Sinais dos últimos dias. Coloque-se de pé, por gentileza. Sinais dos últimos dias. Um dos comportamentos mais difíceis quando se fala de relacionamentos hoje é você cumprimentar quem você não conhece, é você tratar bem quem você não tem intimidade. Amar ao próximo muda a vida das pessoas. Não é só o próximo que você não conhece, é o próximo que está do seu lado. Chegar na igreja, cumprimentar uma pessoa pode mudar a vida de uma pessoa, que nós começamos a fazer isso. Quem está me entendendo, diga amém. Dá seu tempo, dá sua atenção, dá o seu cuidado. Faça com que as pessoas se sintam especiais. O que está faltando no mundo é exatamente isso: o amor ao próximo. Ele diz: ame ao teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento. Pastor, mas como é que eu posso ser mais amável? Nós somos mais amáveis quando nós cultivamos empatia, nos colocamos no lugar do outro. Às vezes, Dani, uma pessoa ela está num dia ruim. Já parou para pensar que ela cometeu um erro porque ela está num dia ruim? Às vezes a pessoa acabou de perder alguém. Às vezes a pessoa acabou de passar por um terremoto na vida dela, acabou de descobrir um diagnóstico de uma doença num parente, na própria, e às vezes não está nem aí. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Às vezes no estacionamento da igreja, a gente chega no estacionamento da igreja e a pessoa pede para a gente colocar num lugar e a gente não quer colocar naquele lugar, a gente fica de cara feia. Gestão do tempo já me falou que teve gente que eles falam assim: estaciona do lado daquele ali. Não, quero. Então foi embora. O cara deu a volta no carro e foi embora. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Está vindo aonde? Passa pela recepção da igreja, as pessoas estão na recepção, gente, é voluntário. Pessoas que querem derramar amor, a gente não olha na cara. A gente precisa ser mais amável. Precisa ser mais amável dentro de casa. Gera empatia. Pastor, como é que eu posso revelar o amor para o próximo? Escute com atenção. Escute seus filhos, não importa se ele tem 4, 5 anos, pastor, mas ele não sabe o que é. Todo dia ele pergunta as mesmas coisas. Mas por quê? Mas por quê? Responda. Porque hoje ele pergunta. E se você não responder amanhã, ele não vai te dar respostas. Não é que você foi? Não te importa. Responda. Escute atentamente. Maridos, tem macho aí? Ficou meio distribuído. Vamos fazer bonito. Tem uns caras olhando, será que eu sou? Será que eu não sou? Não. Tem macho aí? Escute sua esposa. Escute, a gente tem que aprender a escutar. É ruim de escutar às vezes. Sabe por que é ruim de escutar a esposa? Porque elas falam o que a gente não quer ouvir. É verdade ou não é? Elas falam o que dói. Olha o que Tiago fala em Tiago, no seu livro, no capítulo 1, verso 21. Ele diz assim: Carol, recebam com mansidão a palavra. Por que com mansidão? Porque tem coisa que a gente tem raiva quando a gente está ouvindo.
Mas eu recebo com mansidão, porque essa palavra é poderosa para salvar a vossa alma. Tem coisa que a tua mulher fala, meu irmão, que é para te salvar. Escute seu marido. Amadas, submissão não é você dizer sim, senhor. Submissão é você submeter uma mesma ação, a uma mesma missão, a uma mesma direção. Quem está me entendendo, diga amém. Escute. Eu coloquei você de pé só para você ter aquela intenção que está acabando, porque eu tenho mais uns 4 pontos para falar rapidinho. Pratique o perdão. Peça perdão. Libere perdão. E se ele não te pedir perdão, libere ele. Fala assim: olha, diante de Jesus, em nome do Senhor Jesus, diante do céu, da terra, dos anjos, eu te perdoo, mesmo que você não tenha pedido perdão. Libere. Peça. Aprenda a dizer eu te amo. Aprenda a dizer eu te amo. Pastor Silmar Coelho Gerson, você conhece bem ele, né? Diz que um dia ele estava num congresso, num culto de casais, e ele, né, empolgando, reza aqueles casais. Ele falou: olhe para sua esposa e diga uma palavra romântica para ela, algo que impacte ela. E diz que tinha um casal bem na frente, o Will, que o marido olhou para ela e falou assim: paz do Senhor. Diga eu te amo. Aliás, está perto de alguém que está da sua família, olha para essa pessoa e diga assim: eu te amo. Fala para ela: eu te amo, vozinha. Eu te amo. Fala isso. Nunca vai ser demais você dizer eu te amo. Diga para os seus filhos. Olha para mim aqui, Lucas. Uma das coisas que eu mais ouço, olha, deixa eu dizer isso, gente. Uma das coisas que eu mais ouço dentro da sala de aconselhamento: eu nunca ouvi do meu pai eu te amo. Meu marido só fala eu te amo quando ele quer coisar coisa. Eu te amo meio esquisito. Diga eu te amo. Pastor, como é que eu posso amar ao próximo? Seja paciente. Seja paciente com o seu marido. Seja paciente com os seus filhos. Seja paciente com o seu colega de trabalho. Seja paciente. Seja servo. Quando Jesus, ele foi revelar o seu cuidado de rabi com os seus discípulos, como que ele faz isso? Lavando os pés. Seja servo e evite julgamentos.